Irmãos queridos, Mateus capítulo 1, versículo 23. O irmão diz assim uma vez mais: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Mas isso é muito profundo, esse nome aqui, ou seja, o propósito de Deus acerca deste nome, que significa Deus conosco. Deus conosco. Vamos voltar lá um pouquinho em Gênesis, vamos lá atrás, na origem, quando Deus criou o primeiro ser humano, na verdade, né? O único ser humano criado pelas mãos de Deus, fisicamente falando, ou humanamente falando, no caso de Adão, foi ele mesmo. Deus, no capítulo 1 de Gênesis 6. Quem achou? Fala assim: achei, pastor. Então leia, por favor. Você achou, leia. De voz alta, por favor. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Leia de novo agora, até aí só, pai, por favor. E fez Deus, e disse Deus. Façamos o homem. Mas primeiro ele disse, né? E disse Deus. Agora, onde é que Deus estava quando ele falou isso? Na terra, no céu. No céu. Guardou bem? E disse Deus. Então ele não estava sozinho. Não. Ele disse para quem? Para alguém. Ele falou para o Filho e para o Espírito. Né? O próprio Espírito Santo dele. Ele falou para o Filho e o Espírito. E disse Deus: façamos, está no plural. Então ele não estava sozinho. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém. Até aí. Obrigado. Até aí. Amém. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo, lá no céu. Nenhum de nós aqui somos engenheiros, arquitetos, mas nós temos uma noção e sabemos que nenhum edifício, nenhum prédio ou casa, ela é construída sem antes ser feito um projeto, né? Ser feito arquitetura. Primeiramente se desenha. O arquiteto, ele vai e desenha, depois passa para o engenheiro, aí vai entrar a engenharia. A engenharia é feita em cima da arquitetura desenhada no papel. Tanto é que depois a gente tem o CAT, obrigado, bem lembrado. Irmãos, presta atenção, parece nada, não, você vai ver que coisa gloriosa. A Bíblia nos diz que é revelação bíblica, está na palavra, é a palavra de Deus. Então, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa semelhança, Deus estava no terceiro céu, conversando com o Filho e o Espírito Santo, 3 em 1. Então ele projetou, preste atenção, Deus projetou o ser humano dentro dele. Fazer, ou seja, façamos, é a ideia, é a arquitetura, é o projeto. Quando a gente entende melhor, é o desenho. Então ele elaborou. Agora alguém leia Gênesis capítulo 2, versículo 7. No 26 ele disse: façamos, ou seja, a planta. Ele criou a planta do ser humano dentro dele. Ele projetou. O ser humano ainda não tinha se materializado, mas já estava dentro dele, já estava no plano dele, propósito dele. Isso vai dizer o quê? Que Deus formou, é isso? Que Deus formou. Então no céu Deus fez, passamos, projetou, projeto. Aí agora o projeto, para tomar forma, é necessário ser formado. Vamos tirar do projeto e vamos materializar o que vamos ver, vamos materializar o que nós concordamos aqui e idealizamos um projeto. Nós criamos esse ser humano, agora nós vamos formar esse ser humano. E Deus desce na terra e começa a moldar como um boneco, e depois de estar pronto, aí só faltava o fôlego de vida. E Deus soprou onde o fôlego de vida? Vamos lá, todo mundo nas narinas. Então Deus chegou assim, no boneco, que ele deu o nome de Adão, foi para a boca dele, nas narinas, e soprou. No momento em que Deus soprou, deixou de ser um boneco e agora passou a ser o primeiro ser humano.
Mas ele só se tornou um ser humano porque Deus entrou dentro dele. Deus entrou. Deus deu um pouquinho, um tanto da sua essência, vida. Sobrou vida dentro dele. Vida pura, essência pura, essência puríssima. E Adão não precisou estudar, Adão não precisou aprender. Quando ele abre os olhos, ele já abre os olhos sabendo de tudo. De tudo. Adão nem foi criança, nem adolescente, nem pré-adolescente, nem jovem. Ele já passou a existir em fase adulta. Homem perfeito, um ser de alma vivente. Aleluia. E o tempo passou, não vou contar histórias, ele não sabe, depois veio Abraão, depois veio Isaac, Jacó, José, governador do Egito, depois veio a época dos reis, são dispensações, e assim foi, juízes, os profetas maiores, profetas menores, e todos eles falando acerca do Messias, sem saber até mesmo quem seria o Messias, o que seria, mas todos eles vivendo em época diferente e falando a mesma coisa, porque era Deus que levantava, era Deus que usava, e até o dia de hoje é assim. E chegou então a passagem, o término do Antigo Testamento para o Novo Testamento, 400 anos Deus não usou profeta, não falou com ninguém, não se manifestou, em nada Deus falou, 400 anos. Antigamente, quem comprava a Bíblia, quem é do meu tempo, que é como nós somos anciãos, quando eles compravam a Bíblia, entre a divisão do Antigo Testamento e do Novo, foram 4 folhas em branco. Quem lembra disso aí? Quem chegou você Bíblia assim? Todas as Bíblias eram assim, porque ficavam os 400 anos em que Deus não usou ninguém na Terra. Foi nesse período que surgiu então a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e começou então a levantar, canonizar homens, dizendo que eles eram santos, e hoje você tem aí espalhado aí no mundo todo, né? Dizendo que a Igreja Católica é a religião predominante. Agora nós chegamos no Novo Testamento, e o primeiro livro canônico dentro da canonicidade é o Evangelho de Mateus, o livro de Mateus. Você pode ver que em versículos anteriores vai estar escrito na palavra de Deus assim, para que se cumprisse o que disse o profeta. Que profeta foi esse? Foi o profeta Isaías, o profeta messiânico. Capítulo 9 do Evangelho, considerado até o Evangelho do Antigo Testamento, no livro de Isaías, e versículo 6, que diz: e nascerá um lindo menino, e o nome dele será Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, e o seu reino não terá fim. Ele virá do trono de Davi. E agora no Novo Testamento, para que se cumprisse a palavra do profeta, que na verdade veio dada por Deus, é nascido o Filho de Deus, é nascido o Messias, é chegado aquele a qual todos do Antigo Testamento falavam a respeito dele, sem mesmo saber como ele seria e como aconteceria. Porque em Hebreus diz que esses morreram crendo na promessa, sem ter alcançado a promessa. Eles não alcançaram, mas morreram crendo na promessa. Então, quando chega aqui no versículo 23, cumpre-se o que Deus já vinha falando desde o início. Por que isso agora? Por que isso, queridos amados irmãos? O propósito de Deus, desde o início, foi sempre o propósito de Deus, ao criar o ser humano, ao criar o primeiro homem, que deu o nome de Adão, foi manter um relacionamento íntimo com o homem, com o ser humano. Foi estar sempre junto do ser humano. Foi estar sempre junto com ele, para coordenar, para governar, para administrar, mas não no sentido de robotizar o ser humano. Tanto é que em Gênesis está escrito que Deus criou tudo em 6 dias, no 7º ele descansou. Apesar que na parte alta do versículo, Deus trabalhou e descansou. Então, na verdade, esse descansar não seria num colchão de sono leve, né? Num sono bom, não. Ele descansou em Adão, porque depois que ele criou todas as coisas, por último ele cria o ser humano. Então agora ele descansa em Adão. Ou seja, que descanso é esse? Esse descanso, na verdade, não é um descanso, agora eu vou descansar que eu criei tudo, não. Eu agora vou descansar. Esse descanso no original quer dizer, eu agora confio tudo que eu criei nas suas mãos, Adão.
você vai administrar, você vai gerenciar o planeta Terra. Vai gerenciar os animais, as plantas, os mares, as aves que estão no céu. Você vai gerenciar tudinho. É por isso, esse é um dos motivos pelo qual Lúcifer, o anjo de luz, ficou revoltado da vida. Porque quando você pega a palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 28 e livro de Isaías, que fala sobre a condenação do rei de Tiro, mas na verdade ele revela a origem de Satanás, diz que ele era formoso desde quando foi criado, mas até que um dia foi achada iniquidade no coração dele, ou seja, subiu, ele se tornou orgulhoso. E uma das coisas que também trouxe uma revolta de inveja dele é que ele foi criado especificamente para guardar o Monte Santo do Senhor. Quem é biblicista e lê a Bíblia não precisa ser teólogo para saber disso. Está escrito na sua Bíblia que ele foi criado especificamente para guardar o Monte Santo do Senhor. E o Monte Santo do Senhor era justamente o lugar, pastor, que futuramente Deus ia plantar um jardim. Aleluia! Glória a Deus. Que traduzido chama-se paraíso. Aleluia! Bem na região chamada Éden. E o primeiro homem que ele ia criar era ali que ele ia estabelecer ele. Agora imagina, ainda até os dias de hoje tem gente invejosa. Para quem está construindo esse casarão aí? É para quem essa casa aí? Ah, é para... Qual é o seu nome? É para Carolina. Ela não merece uma casa dessa. Ezequiel, Deus está aqui, já está revelando. Não, porque... Não, eu não aceito o odeio ela. Eu odeio ele. Tu não vai viver, tu vai ver nada. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito. Pode o inimigo se revoltar, pode ele se até manifestar, mas operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Eu creio nesse Jesus, eu creio nessa palavra, eu creio nesse Deus. Levanta sua mão, você crê. Não deixe Satanás te intimidar, não. Você vai vencer, você vai chegar lá, você vai triunfar. Hoje é noite de júbilo, hoje é noite de levantar, hoje é noite de ação de graça. Deus tem propósito nas nossas vidas. Não tem um aqui que nós não tenha propósito. Deus tem propósito. Deus te projetou lá em cima e te formou aqui embaixo. Aleluia. Aleluia. Você fica aí triste às vezes. Desculpa a expressão moribunda. Dentro da sua casa, na cozinha. Você fica sem força para lavar a mão, chorando. Você vai levantar. Você vai levantar. Você vai levantar a sua vida. Levanta a sua cabeça. Você foi formada lá em cima. Pastor, mas foi só um Adão só. Então vá para Jeremias. Aqui tem um versículo que ele diz assim: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Ah, mas foi só Jeremias. Tem crente que é assim, né? Mas foi só com Jeremias que Deus falou isso. Vamos lá, Salmo 139, se não me falha a memória. Versículo 14, 15 e 16. Para você sair daqui mais crente, você ir para casa mais forte, mais cheio de fé, com a fé acrescida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Portanto, de um modo terrível. Portanto, de um modo terrível. E tão maravilhoso. E tão maravilhoso. Fui feito. Maravilhosa. São as tuas obras. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando em oculto, ou seja, lá no útero, lá no ventre, foi feito entretecido. Onde?
nas profundezas da... Ou seja, está falando da fecundação. Quem foi fecundado aqui um dia? Eu fui primeiro. Mas ninguém foi fecundado, não? Você apareceu do nada assim? Foi inteligência artificial? Vai, termina o versículo. Olha só, os teus olhos viram o teu corpo. Vocês mulheres, vocês são mães. Com quantos meses é que consegue ver a criança no útero? A partir dos 4 meses. Aí a Bíblia está dizendo, Davi deixou escrito dizendo que os olhos do Senhor viu ele antes dele ser formado. Antes até mesmo da fecundação, os olhos do Senhor, diz Davi, já tinha visto ele. Será que foi diferente comigo e com você? Não. O mesmo Deus cujo Davi deixou essa declaração é o Deus que eu e você, que todos nós servimos. Então nós fomos, aleluia, criados lá em cima do coração de Deus e fomos formados no ventre de nossas mães. Por incrível, Senhor, Deus tem propósito na nossa vida. Aleluia! Confia no Senhor, obedeça a sua palavra. Fique condicionado à vontade de Deus, porque os propósitos de Deus têm que se cumprir na sua vida. Amém. E agora, aleluia, uma vez que o homem não conseguiu cumprir todos os mandamentos de Deus, ninguém conseguiu cumprir nem sequer 3, 4, 5 mandamentos dos 10. Deus sempre esteve fora do homem, falando com o homem, orientando o homem, dirigindo o homem, usando profetas, enviando anjos, materializando anjos no Antigo Testamento, mandando sinais como do céu, como fogo, e tantos outros sinais. Deus agora então vai se cumprir a promessa do nascimento do Filho dele, o Verbo que se fez carne. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 1 diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, segundo as Escrituras Sagradas, o intimato de Deus, o povo diz que então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a glória, aleluia, unigênito ao Pai, a glória de Deus. Jesus veio, nasceu, e aqui então, voltando ao texto, do versículo 23 do capítulo de Mateus, agora cumpre-se a profecia que Deus deu para Isaías há 742 anos atrás, naquela ocasião. Agora já tem 2.766 anos. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Até aqui, desde lá do Antigo Testamento, ainda sempre foi e sempre era Deus conosco. O que é uma pessoa conosco? Que aí, quando o pastor faz a apresentação, irmão, está conosco? A irmã que está nessa noite, que a pessoa está conosco, qual o nome da irmã? Irmã Sônia. Então vamos dizer, está conosco, irmã? A irmã Sônia. Está conosco, irmão Alex. Está conosco, está entre nós. Está conosco, está ao lado. Está conosco, está aqui no meio. Está conosco, está aqui na porta. Está conosco, é vir passando e parar aqui. Está conosco agora. Está conosco, está aqui do meu lado, eu do lado dele. Ele está conosco, eu estou convosco. Só que o propósito de Deus não era só estar convosco. O propósito de Deus não era só estar ao lado. O propósito de Jesus não era só estar junto. O propósito de Jesus Cristo não era só estar ao lado, na frente, andando atrás, não. Não. O propósito de Jesus Cristo é sempre como Deus começou lá no início. Deus não erra. Tudo que Deus elabora, os propósitos de Deus têm que se cumprir, porque Ele é soberano. Se Ele começou gerando vida dentro do homem, vai terminar Ele habitando dentro do homem. Dentro
homem, estou falando da genética, geneticamente, mulher, homem, enfim, todo aquele que crê em Jesus Cristo receberá, não somente agora o fôlego de vida, receberá o Filho de Deus dentro de si. Então lá João escreveu: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quem tem o Filho aqui nessa noite? Eu sou o primeiro que tenho o Filho. Mas aonde que está o Filho? Está do meu lado. O Filho de Deus está do seu lado? Está atrás, está na frente? Aonde é que está o Filho de Deus? Dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Hoje é noite de júbilo, hoje é noite de gratidão. Todos os dias temos que ser gratos a Deus, mas em especial nós estamos tributando o nosso culto a Deus nessa noite de ação de graça, por Ele exclusivamente, segundo a vontade dEle, o amor dEle e as infinitas e eterna misericórdia, Ele mesmo determinar em fazer morada dentro de nós. Quando Ele morre na cruz do Calvário, diz as Escrituras Sagradas, e nós cremos nisso, que o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, a salvação não provém de homem, a salvação, a vida eterna provém de Deus, vem de cima, tudo vem de cima para mim e para você. E o véu se rasgou, acabou ali tudo que era sombra do que viria. Jesus veio, então o lugar santo agora na terra acabou, o lugar santo dos santos acabou, os sacerdotes, o período sacerdote acabou, os mantos acabou, os sinos nos mantos acabou, porque agora são o fruto do Espírito Santo na vida daquele que crê, na vida que obedece, na vida daquele que busca, na vida daquele que se condiciona à vontade de Deus. Deus deixou de habitar junto ao lado, fez questão de habitar dentro. Por isso que Ele nos chama para a santificação. Por isso que Ele requer de nós a santificação. Tanto é que está escrito: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Mas pastor, e aquele apóstolo, pastor, que tem igreja no mundo todo? Pastor, será que aquele homem... A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, porque sem as quais ninguém verá o Senhor. Mas eu subo o monte 3 vezes na semana, eu jejuo direto, eu oro muito, eu faço e aconteço. Mas está seguindo a paz, está santificando a vida. Tem coisa que não é mais ou menos, então esquece a religiosidade, esquece a praticidade de coisas que você acha que é através delas que vai se salvar. O jejum é a abnegação para a aproximação de Deus, mas essa aproximação é seguida de obediência à palavra, deve ser seguido de louvores finos e retos a Deus, deve ser seguido de salmos ao Senhor, deve ser seguido, irmão, de uma vida de abnegação na presença do autor e consumador da nossa fé. Aí Ele começa a nos encher. Mas como que Ele enche? Algumas ilustrações da jarra enchendo o copo. Deus não faz mais isso, porque Ele já habita lá dentro. Tanto é que Ele diz, olha, não, Ele usou Paulo para escrever: não extingueis o Espírito Santo da promessa, ao qual vocês estão selados. Nós estamos selados para quê? Para o dia da redenção. Então eu não preciso esperar cair uma cachoeira de unção sobre mim. A unção está dentro de mim, a unção está em você, que é o Espírito Santo. Pastor, o que é isso? João escreveu: vós tem a unção do Santo e ninguém as tira. Aleluia! Não tem como comprar, não tem aonde buscar, já desceu sobre você, já está dentro de você. Cultive o Espírito Santo, preserve o Espírito Santo. É o próprio Jesus habitando dentro de mim, de você. É o próprio Cristo. Quando você vai na cozinha, Jesus está indo contigo, a pessoa do Espírito Santo. Quando você vai dormir, Ele está contigo. Você dorme, Ele fica te observando, fica tomando conta de você. Está no Salmo que Ele cuida de nós enquanto nós estamos dormindo, porque Ele não sai de nós. Você vai no mercado fazer compra, Ele está contigo. Por que milagres acontecem?
Você fala, Senhor, está curto o dinheiro, eu tenho que levar isso, tenho que levar aquilo, acho que vou tirar isso, tirar aquilo. Senhor, como é que eu vou fazer? Aí você ouve a tua voz. Quem já passou por esse milagre? Aleluia. Vai dar certo. Vai pro caixa. A perna treme, né? Mas Senhor, não vai dar. Vai pro caixa. Vai pro caixa. Vai pro caixa. Você está pensando que é o anjo que está mandando? Você está pensando que é Jesus lá do trono mandando a voz dele? Ele está dentro de você. O Espírito Santo está no seu subconsciente falando assim: vai para o caixa. Daqui a pouco aquele que está na frente, irmão, não me pergunta como é. Eu sei que eu também estou debaixo dessa bênção. Daqui a pouco parece alguém que você nunca viu e fala assim: posso pagar suas desculpas? Uma outra, por 2 vezes aconteceu, armamos tudo para fazer o ar livre. Vamos ver um lugar chamado Terreirão. A maioria dos convidados tem um lugar chamado Terreirão, né? Irmão, programei aquele ar livre durante 3 meses. Quando chegou na hora, colocou no caixa, armamos todinho. Daqui a pouco a nuvem negra, as nuvens negras chamam. Relâmpago, trovão. Aí os obreiros, pastor, vamos recolher. Eu falei, não vamos recolher não, leva a mão, vamos falar com Deus. Pastor, vai cair um temporal. Eu falei, irmão, lembra de Elias? Peraí, vamos usar a palavra que Elias usou também? No nome de Jesus, isso aqui a gente não vai usar no início para chover, vamos usar aquela última palavra dele, que sobre a minha palavra, Zé Sérgio, a palavra de chover. E levantamos um clamor, um sobrinho desse, da retaguarda, né? Estou lá no cantinho. Eu falei, ó, você que não está crendo, está arriscado aqui não chover aí de baixo onde você está. Cai por raio e tudo aí. Aí eles riam, né? E começamos a clamar. Já estava pingando, irmãos, para a honra e a glória no nome de Jesus. O céu se abriu, a chuva não caiu. Foram mais de 15 aulas para Jesus naquela tarde. E todos eles foram para a igreja à noite. E quando terminamos o livro, terminamos de carregar a última caixa de som, só fechou, caiu a tempestade. Bem, eu creio que não somente comigo, mas com muitos aqui já teve, não somente pode ser um milagre dessa natureza, mas de outra natureza também. Então, vamos confiar no Senhor, posicionar nossa vida a Deus, porque Jesus não está mais conosco, Ele está dentro de nós. Entenderam conosco? À esquerda, no nosso meio, mas Ele está dentro. Ele quer habitar dentro do ser humano. É por isso que há transformação. Foi por isso que eu deixei os vícios. Foi por isso que eu deixei o mundo. Porque Jesus entrou em mim, Jesus entrou em você. E qualquer ser humano que disser, hoje eu abro meu coração, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. É a oportunidade que o Espírito Santo diz, opa, é agora que eu entro. Ele entra! E começa a transformar de dentro para fora. É por isso que as pessoas depois dizem assim, meu Deus, tu viu fulano? Depois que ele passou para a igreja, olha como ele mudou a aparência, né? A aparência. Quando eu estava no mundo, eu creio que estava abafando. Vai e aí, uma bermudinha, uma camisetinha, canela fininha, parecendo um esqueleto ambulante, achando que eu estava, sabe, abafando, né? E o cigarrinho lá, com cheirando, não sei o quê, blá, crente que eu estava abafando, eu estava morrendo sem saber que estava já próximo à sepultura. Mas Jesus foi lá e disse, olha, eu estou fora de você, mas só que agora, pelo poder da minha soberania, eu vou entrar em você, e vou te transformar, eu vou mudar você. Sabe o que Deus faz com o ser humano quando Jesus entra? Ele nos coloca do avesso. Aleluia! Nos coloca do avesso. Quem aqui é antigo sabe, põe para quarar. Quem lembra da roupa que tinha que quarar? Antes de botar pendurado para quarar, tinha que pegar e bater na pedra, né? Jesus dá uma poça de sangue derramado na cruz, vai tirando o vício, vai tirando o pecado, vai tirando a idolatria, vai tirando o medo, aleluia, vai tirando tudo que não presta.
afasta da gente os desejos ilícitos e vai agora nos enchendo do Espírito Santo e vai tirando o prazer das coisas mundanas e colocando o prazer nosso na palavra, na unção, o prazer agora no jejum, na oração, o prazer de estar aqui cultuando a Deus. As coisas dia após dia estão ficando pior. Já notaram? Acho que eu já falei que eu vou falar novamente uma vez mais. Demônios regionais estão agindo. Você já viu quando acontece uma tragédia num lugar? Daqui a pouco começa em sequência. Vai em sequência, né? É um atrás do outro, da mesma forma, da mesma forma. Essa semana aí, já tem 3 semanas que está acontecendo agora. O filho matou o pai, a mãe e o irmão. Pronto, 2 dias depois, de novo, aqui perto, Cidade de Deus, mas não sei aonde. Filho matou pai, mãe, irmão também foi matando. São demônios atuando na vida daqueles que estão fechando o coração para Jesus. Satanás sabe que o tempo dele está chegando, é o tempo dele ser lançado no lago de fogo, então ele está fazendo de tudo para ceifar almas e mais almas. Mas vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos vizinhos. Perca seu tempo, você não vai estar perdendo, você está ganhando com Jesus. Dobre o seu joelho e fala: Jesus, encontra espaço no coração dos meus vizinhos, desses rapazes ali na boca de fogo, entra dentro deles, porque se Jesus entrar dentro deles, eles vão largar tudo e vão vir com a presença de Deus. Jesus tem prazer em habitar dentro do ser humano, porque só habitando dentro ele pode mudar o interior e o estereótipo também. E todos vão dizer: meu Deus, quem te viu e quem te vê. Que Deus continue vos abençoando no temor da sua palavra.